Seja bem-vindo! Nosso culto online já vai começar. Aproveite enquanto isso, já se inscreva em nosso canal, seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link. E não esqueça, deixe seu like. Podem sentar, queridos, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook. O Espírito Santo é o Consolador que foi deixado aqui e Ele é a garantia da nossa herança eterna. É isso que está queimando o meu coração nessa manhã. E nós vamos falar sobre a fé. Se você está aqui hoje nessa manhã, é porque você foi movido pela fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Algo que nós não vemos. A palavra de Deus diz que nós podemos chamar à existência as coisas que não existem através da fé. Romanos capítulo 4, versículo 17 diz assim: como está escrito, eu os constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Glória a Deus. O que é a fé? Fé é meio subjetivo para muitas pessoas. Tem pessoas que se perguntam no mundo aí: você tem fé? Tem fé. Você tem fé em Deus que vai dar certo. Isso aí não é fé. Isso é uma esperança vazia. A fé é aprender a superar as limitações do nosso tempo presente. Como que eu vou vencer esse mundo? Como que eu vou vencer as dificuldades? É através da fé. Mas a fé não é uma fé vazia. É uma fé sobrenatural, uma fé que Deus nos dá, é um dom de Deus. Viver pela fé é ver e saber o tempo de Deus. Por isso que nós andamos ansiosos. Porque nós não entendemos o tempo de Deus. Quando nós vivemos pela fé, nós precisamos entender e ver e saber que existe um tempo, um propósito para cada coisa. Você pode falar com propriedade, pastor Ciro? Eu posso, porque eu vivi uma expectativa de cura durante 8 anos. Foram 8 anos muito difíceis. Uma dor terrível e que eu não entendia. Mas num dia em que eu coloquei a minha fé em ação. Como que foi, pastor? Eu vou contar de novo, eu vou contar muitas vezes. Esse testemunho eu tenho que dizer muitas vezes, até o final da minha vida. Ou até Jesus voltar. Que eu fui desenganado por vários médicos, que eu quebrei 4 costelas, eles queriam tirar minha costela e cauterizar os nervos para que eu não sentisse mais nada e colocar um catéter na minha espinha e o resto da vida eu ia andar com aquele catéter, sentisse dor, eu tinha que injetar aquela droga violenta no meu corpo. Fui num médico, desenganou, procuramos outros médicos, fizemos vários tipos de exames, agulhas enfiadas durante o dia inteiro aqui para saber como que poderia resolver o problema. Mas um dia, no segundo médico que eu fui e fui desenganado, eu cheguei em casa e abri Isaías. E o profeta diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu fiquei lendo várias vezes naquilo. E eu imaginava Jesus na cruz do Calvário. Nós temos que colocar nossa fé em ação. Imaginava Jesus ferido, cheio de ferimentos, transpassados, suas mãos, seus pés feridos, sua cabeça ensanguentada, muita dor, muito sofrimento. Eu imaginava aquilo. E eu dormi em cima da Bíblia e acordei no outro dia são, nunca mais tive dor nenhuma. Essa é a fé. Fé não é um pensamento positivo, eu sei que vai dar certo. Não. Fé é a convicção. Eu sei que Deus vai fazer. Eu sei que Deus vai curar. Eu sei que Deus vai agir. Eu sei que Deus vai mudar a minha história. Fé é viver e entender o invisível, algo que você não vê. É muito fácil crer em algo que você vê, mas crer em algo que você não vê, nós cremos num Jesus que nós não vimos ainda fisicamente. Um dia nós vamos ver, mas nós cremos num Jesus que a gente não vê, mas a fé funciona dessa maneira. E como que vem a fé? Coisas básicas, estamos falando. A fé vem através do quê? Através de ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. A fé é um recurso divino para transitarmos do tempo presente para o futuro.
Você está vivendo algo, mas pela fé, você já sabe que já alcançou a vitória. Pela fé, você já conquistou. Você está vivendo agora, mas você já vislumbra o futuro como? Pela fé. E nós vamos narrar o que aconteceu em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 1. A partir do versículo 1, conta a história da viúva. Certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar a Eliseu. E ela disse assim: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Era um homem que servia a Deus. Ele era aluno da escola de profetas. Mas um dia ele morreu e ele deixou uma dívida. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Essa viúva tinha uma dívida e naquela época você tinha que pagar a dívida. Caso você não tivesse dinheiro, levaria seus filhos. É como funcionava a lei daquela época. E Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Às vezes a gente olha para a gente e fala: puxa vida, a situação minha, eu não tenho condições nenhuma. E assim que aquela mulher se via, pois ela respondeu assim. E ela respondeu: tua serva não tem nada. Olha, se depender de mim, minha vida acabou aqui agora. As minhas condições são 0. Para daqui para frente eu não tenho como mais ir. E ela respondeu: não tenho nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. E aqui eu queria destacar algo: a ação, a fé. Então o profeta vem falar: ó, viu, você tem só um pouquinho de azeite, então você vai e vai buscar as vasilhas na sua vizinhança. Irmãos, vasilha naquela época não é igual o Tupperware que você vai hoje no como é que chama? Esses mercadinhos que tem que vende baratinho, não. Lá era, para você ter um vasilhame naquela época, era algo de valor. E aqui nós vemos que essa mulher, ela tinha muitas conexões, ela tinha muitos conhecidos que aparentemente a amavam. E você bater na porta de alguém e pedir algo valioso, falou: viu, me empresta uma vasilha. Isso é ação de fé, né, irmãos? Algo que ela cria, que ela não tinha visto nada, mas ela sabia que Deus ia fazer. E ela batia na porta. Se ela não tivesse conexões, não tivesse amizades, não tivesse relacionamentos, o pessoal falou assim: o quê? Você quer uma vasilha minha? Lembra aquele dia eu falei com você virou a cara e nem me cumprimentou? Fecha a porta na cara. Não, mas ela era uma mulher que tinha muitos amigos, tinha um hall de amigos. O Evangelho também é uma comunidade, irmãos. Nós vivemos uma comunidade. Por isso que nós temos que nos relacionarmos. Eu preciso cada dia mais aprender a me relacionar com as pessoas. Nós vivemos um corpo. Pastor, o Evangelho é uma formação de um corpo. E Cristo é a cabeça da igreja. Colossenses 1,18 diz assim, que Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Ora, então nós somos um corpo, irmãos. Não tem como eu ficar isolado. Eu vou na igreja, sento lá. Não, eu preciso me relacionar, eu preciso abençoar as outras pessoas. Nós somos um corpo. O corpo, ele tem a sua formação com vários tipos de órgãos. Ora, 1 Coríntios 12, 27 diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então eu não posso viver isolado. Eu não posso viver. Então, irmãos, hoje existe uma ideologia diabólica, satânica, que o inimigo sutilmente está colocando no coração das pessoas, que são os desigrejados. Tem pessoas que são desigrejadas por algum motivo, porque muda de cidade e não acha uma igreja, né? Às vezes sai de Limeira, vai para o pé, não vai achar igual, mas pode achar também uma igreja abençoada. Mas tem muitas pessoas que ficam desigrejadas e fica aquele tempo, não sei se eu vou. Outra forma que o inimigo tem usado, os desigrejados, é colocando defeito na igreja. Nenhuma igreja serve para mim, porque eu estou acima do bem e do mal, é cheio de defeito. Nós vamos achar defeito na nossa igreja, vamos achar. Em algum momento eu posso errar com você? Posso. Então as pessoas colocam um nível lá em cima que nem elas conseguem
viver naquele nível. E se ela é tão perfeita que se ela for numa igreja perfeita, ela não pode ir, porque ela vai estragar a perfeição, né? Então, existem essas pessoas que têm essa mentalidade: sou desigrejado. A minha igreja, onde que é? Na minha casa. Então a palavra de Deus fala que eu fecho a porta do meu quarto e eu faço a minha oração, ali é a minha igreja, está tudo certo. Não está. O inimigo vem para matar e destruir. Você vê a cruz tem um sentido vertical e horizontal. O vertical é que nós realmente entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta e falamos com Deus. Mas existe o horizontal, que é o corpo de Cristo. Nós precisamos nos relacionar. Você precisa congregar. Então tem muitas pessoas difundindo esse tipo de mentalidade. Eu tenho a minha igreja na minha casa, eu sou um desigrejado. Porque um dia eu fui na igreja, a pessoa falou um monte de bosta, não vou mais na igreja. Quer saber? Eu vou viver sozinho? Não caia nesse engodo. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de nos reunirmos. Nós precisamos nos reunir, porque a igreja foi instituída por Jesus. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Já veio um dia desanimado, sentou aqui e algum irmão falou: não, Deus é contigo, vamos orar junto. Essa é a função da igreja, irmãos. Um corpo, um ajudando o outro. Mas não pensa igual a mim. É lógico, um órgão é diferente. A minha boca é diferente dos meus olhos. Existem diferenças, ninguém é igual. Mas nós somos um corpo e agimos em unidade em função de adorar a Deus. Encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia da volta de Jesus. Amém? Então essa é a função da igreja. Nós precisamos estar em comunhão, irmãos. Não tente se isolar. Então você vê que pessoas que se rebelam. Por quê? Porque um dia eu não sei, eu sou mais santo. Não, vamos montar uma nossa igreja. Aí reúne lá com a família dele. Aí 5, 30 pessoas. Aí brigam entre eles porque a liderança, cada um, né? É bobagem. Deus estabeleceu um ministério aqui em Limeira, pastor Ciro, pastor Rosário, continue aqui. Nós precisamos perseverar na fé até a volta de Jesus. Essas coisas. Então, irmãos, quando você tira uma brasa, quem já fez churrasco aqui, diga glória a Deus. Quem está com fome? Você tira uma brasa que está vermelhinha e isola ela. O que acontece, irmãos? A cinza, fica cheio de cinza e aquilo se apaga. Nós precisamos estar juntos até a volta de Jesus. Certo? Gálatas 6, do 2 ao 5, diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros. Tem que ajudar. Não sei se eu vou na igreja. Não, vamos buscar a Deus. Você vai conquistar a vitória. Coloque a sua fé em ação. Leve os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. E na continuação, o que aconteceu então com essa mulher, pastor Ciro? Já entendi que nós temos que congregar, já entendi essa parte. Segundo Reis, na continuação, a partir do versículo 4, diz assim: depois entra em casa com seus filhos e fecha a porta. Nós vemos a unidade da família, né, irmãos? Se esses dois filhos fossem rebeldes, não, a família unida, colocando a fé em ação. Nós vamos trabalhar juntos, nós vamos buscar as vasilhas na vizinhança. Os filhos foram, se reuniram e pela fé. E agora, estamos aqui com esse monte de vasilhame. E se Deus não agir? Não, vamos virar a botija de azeite. E o azeite começou a se multiplicar. E assim funciona na nossa vida. Colocando a nossa fé em ação, a gente vê o azeite de Deus se multiplicar. A bênção alcançando-nos. Derrame do azeite. Depois entra em casa com seus filhos e fecha a porta e derrame aquele azeite em cada vasilha. E vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas
que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr, e ela foi e contou ao homem de Deus, e lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Multiplicação, provisão de Deus através da fé. Irmãos, eu contei meu testemunho. Ontem eu fui num supermercado. Quando eu cheguei no supermercado, no caixa tinha uma irmã da igreja. E ela: o pastor Ciro está aqui, você lembra de mim? Eu falei: pai, irmã, desculpa, é tanta gente, eu não estou lembrado. Não, mas um dia, terminou o culto, eu fui pedir uma oração. Eu fui pedir uma oração pela minha irmã. A minha irmã, ela não conseguia mais colocar os pés no chão, ela estava com fascite plantar, tem que fazer uma cirurgia, a pessoa não consegue colocar os pés. E aquela irmã estava: ora pela minha irmã. E nós oramos, colocamos a nossa fé em ação, né? Eu creio, porque Jesus me curou. Quando eu oro pelas pessoas, eu oro com convicção, porque Jesus me curou. Por isso que a gente passa por processos na vida, para ter um cabal, para falar com propriedade de algo que Jesus já fez na sua vida. E a gente não entende o processo. Por que não acontece? É porque quando nós recebemos cura, nós falamos aquilo que a gente viveu. E eu orei por ela, e ela foi embora. Ela chegou em casa, a irmã na cama, queria trabalhar, não levantava, não conseguia andar, cadeira de rodas. E ela falou assim: o pastor Ciro orou por você. Orou. E eu acredito que aquela mulher colocou a sua fé em ação. No outro dia levantou, sentou na cama, pôs os pés no chão e começou a andar, e está andando até hoje, e está trabalhando há mais de 2 anos. E ela falava com uma alegria lá no supermercado. Eu falei: esse é o nosso Deus. E irmãos, a gente vem pregar aqui, pastor, como é que vem a mensagem? Eu não sei. Eu pesquisando sobre fé, aí o Espírito Santo falou: leva eu lá no supermercado, para que uma pessoa fale e testifique. A fé funciona. A fé, quando nós colocamos em ação, ela muda a história. Até peguei o nome das irmãs aqui. Ela falou: pastor, eu vou estar lá se quiser. Mas Deus faz. Efésios 3:20 diz assim: que aquele que é capaz, Ele é capaz. Assim como aquela mulher pensou: não tem mais condição nenhuma, nós vamos morrer, meus filhos vão ser levados como escravos, eu como viúva, quem que vai me sustentar? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Esse é o Deus que age quando nós colocamos a nossa fé em ação. Olha o que fala, irmãos, e a preciosidade de hoje. Nós estamos celebrando a ceia e lembrando do que Jesus fez por mim, por você na cruz do Calvário. Quem não tem fé não entende isso, quem não tem fé não acredita. Olha o que diz Atos capítulo 26, versículo 18, diz assim: para lhe abrires os olhos. Irmãos, o mundo hoje está cego, tudo invertido, o que é certo é errado, o que é errado é certo. Apostasia, as pessoas abandonando a Deus. Hoje você fala da Bíblia, você está errado, porque você está jogando leis, está jogando imposições. Não, nós estamos falando do mandamento que a palavra de Deus nos ensina, que é uma vida vitoriosa através dos ensinamentos da palavra de Deus. Mas o mundo rejeita, o mundo vê você como uma pessoa que está fora do sistema, e realmente nós estamos fora do sistema. Então o mundo está cego, irmãos. Você fala com gente radical, uma moça grita: nós amamos matar bebês. Já viu isso? Vamos legalizar as drogas. Não existe mais família. Para que família? A criança pode trocar de sexo a hora que ela quiser, não precisa nem falar com os pais. Nós estamos vendo isso, irmãos. Leis que vão permitir a pedofilia. Será que o povo está cego? Mas nós estamos com os olhos abertos, para lhe abrires os olhos. Das trevas os convertestes à luz. Nós saímos das trevas, irmão. Nós estamos debaixo de uma potestade, debaixo de uma autoridade
das trevas de Satanás. Mas Jesus, porque Ele já nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E das trevas nos convertesses à luz, e do poder, não é do mundo do sistema, é o poder de Satanás. Nós estamos na mão do quem? De Satanás, irmãos. Olha de onde Jesus nos libertou. E do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados. Jesus cumpriu toda a justiça e nós fomos redimidos. O que é remissão? Quando você vai num clube, você compra um título, quantas parcelas? 60. Pagou a 60, pagou a última, está remido, está tudo pago. Jesus remiu os nossos pecados. Merecemos, não merecemos, mas nós temos que receber, para ler, abrir os olhos das trevas e converter-os à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados. Uau, que bênção, que coisa maravilhosa. Só isso, irmão, já era motivo para a gente sair pulando de alegria. Já somos remidos, está tudo pago. Não merecemos, mas está tudo pago. Não tinha condição de eu e você sermos justificados, mas Jesus nos justificou. Mas tem mais coisa. Deus é tão maravilhoso, o amor é tão grande, que além da remissão dos pecados, Ele nos dá uma herança. Você tem uma herança entre os que são santificados pela fé. Por isso que eu falo, eu sou santificado, quando eu coloco a minha fé em ação. A fé, eu não olho para mim, eu olho a minha limitação, as minhas fraquezas, mas quando eu coloco a fé em ação, eu falo, eu sou santificado, porque a palavra de Deus está dizendo, e os meus olhos estão abertos. Eu não sou mais cego pensando, não, para mim não tem jeito. Não, eu creio e eu recebo. Eu olho para as Escrituras e coloco isso em ação. Eu sou santificado. Olha o que fala 1 Pedro 1, a partir do capítulo, do versículo 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu me emociono porque essa palavra é tão poderosa. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. Se nasceu de novo. Mas quem não tem fé não entende o mundo está cego. Nós precisamos abrir a nossa mente e entender como é que funciona como o Evangelho. É tão coisa maravilhosa, irmãos. Por isso que a gente tem que proclamar e falar desse amor. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. Para quê? Para uma esperança viva. Você tem uma esperança viva? Ou você acha que tudo acaba quando você morrer, e que esse mundo vai acabar, você vai para... Não, existe uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança. Como que é essa herança, pastor? Essa herança nunca mais vai perecer. A herança aqui da terra acaba. Já viu pessoas que ganham na loteria? Vê a história, em 3 meses acabam com tudo. É uma herança que acaba, mas essa herança aqui nunca mais vai ter fim. Uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança, onde que está guardado? Guardado no céu. Para quem? Para vocês. Quem? Vocês que mediante a fé, vocês que colocam a fé em ação, são protegidos. Meu irmão, além de você ter herança guardada, você é protegido. Por que eu vou ter medo? São protegidos por qual? Por que coisa? Por alguma segurança? Por alguma empresa de segurança? Não, nós somos protegidos por qual? Pelo poder de Deus, poder que está acima de todas as coisas. Até quando? Até chegar a salvação. Aqui na terra nós estamos protegidos, até, porque quando a gente estiver na eternidade, não precisa mais de proteção. Vamos ter um corpo glorificado. Guardada nos céus para vocês, mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Está para ser revelada a nossa herança. Fica imaginando, minha herança está chegando. Tem gente que fica esperando o parente morrer para receber herança, né? O príncipe Charles fica esperando a herança, ele quer ser rei, mas a mãe dele não morre. Aí a Elizabeth está com 96 anos, está firme. Os caras fazem exame de saúde e ela está firme. E o Charles cada vez mais velhinho. Eu acho que o Charles vai primeiro. Ele está esperando uma herança. Mas a nossa herança
está protegida. E ela vai ser revelada lá no último tempo. Nisso vocês exultam, não? Nisso vocês se alegram, ainda que agora, por um pouco de tempo, por esse período, estou passando por dificuldades então, mas esse pequeno período de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Nós temos algumas provações, isso é verdade. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que, então, irmãos, a fé é muito importante. Nós não podemos, a pessoa que perde a fé, acabou. Nós precisamos continuar crendo, porque a fé é muito valiosa, mais valiosa do que ouro que perece. Mesmo aquele que é refinado no fogo. Você sabe que quando o ouro é refinado no fogo, ele vale mais, porque tira todas as impurezas. É genuína e resultará em louvor. Oh, glória a Deus! Vai resultar em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, mesmo nós não vendo Jesus pela fé, nós o amamos. Quem ama Jesus aqui? E apesar de não verem agora, apesar de você e eu não vermos, creem nele e exultam com alegria indizível, quer dizer, não tem nem como pronunciar, e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo do quê? Da sua fé, a salvação eterna da sua alma. Efésios, para terminar, Efésios capítulo 1, 13 e 14, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Uma coisa simples, só para você entender, que nós falamos do quê? Recebemos a salvação, recebemos a herança. Tem mais coisa, pastor Ciro? O que mais que tem? Tem mais coisa que tem. Efésios 1, a partir do versículo 13, diz assim: nele, quando vocês ouviram, quem que ouviu um dia a palavra de Deus aqui? E quem que creu um dia? Então é para mim e para você. Quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, e o evangelho que os salvou. Então um dia, o evangelho nos salvou. Nós aceitamos Jesus, nós cremos, e através de nós cremos, o evangelho nos salvou. Mas aí teve mais coisa. Nesse momento que você fez assim: eu te aceito, Jesus, eu te recebo como meu único Salvador. Eu e você recebemos um selo. Recebemos um selo. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Mas peraí, como é que é? Tem garantia disso? Tem. Ele tem garantia. Além de dar, Deus dá garantia. Imagina você recebe alguma coisa, ainda a pessoa te dá uma garantia. Nós somos selados com o Espírito Santo. Tem muita gente que coloca em dúvida: será que eu sou selado com o Espírito Santo? Existe uma garantia, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Existe uma garantia, existe como é que fala quando você leva um penhor? Quando você tem uma dívida, você vai na Caixa Econômica Federal: eu preciso de um valor de tanto. Você tem que deixar o quê? Deixar uma joia. O Espírito Santo já pagou esse selo. Então, quando você sente a presença de Deus, quando o Espírito Santo fala com você, como nessa manhã está falando com você, você fala: eu tenho o selo da promessa, porque está guardada, porque Ele já deu garantia, Ele já pagou o penhor. Eu tenho, você não importa que o espírito maligno fale ao meu ouvido, fala: não, eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo é comigo, o Espírito Santo é com você nessa manhã. Ele é o penhor, Ele é a garantia. Foi nos dada uma salvação eterna através de Jesus, foi nos dada uma herança e também um selo, o selo do Espírito Santo. Nunca se esqueça, quando você se sentir sozinho, triste, desanimado, você fala: não, eu sou selado, eu tenho o Espírito Santo, e foi dado como garantia.
E eu posso invocar e pedir e clamar a hora que eu quiser. O Espírito Santo vem sobre mim e me refrigera, e me dá paz, e me dá entendimento de que eu sou salvo, e que eu sou justificado, e que eu tenho uma herança eterna para viver com Jesus Cristo. Esse é o Espírito Santo que está falando com você agora. Que está falando com você agora. Que está dizendo para você, você tem que colocar a sua fé em ação. Você tem que ser como aquela viúva. Parecia loucura aquele profeta falar, vai arrumar uma vasilha. Parece loucura você sair domingo de manhã, que você podia estar dormindo. Pega o seu carro e vem aqui para ouvir a voz do Espírito Santo. Mas você colocou a sua fé em ação. Amém? Olha o que para nós tomamos a Santa Ceia. Você que vai celebrar essa vitória tão maravilhosa que foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário, e que deu tudo isso para você. Entendeu o que você recebeu? Você sabe que é muito mais valioso do que o ouro, a sua fé. Você precisa continuar crendo, e que você já recebeu a salvação, a justificação, a remissão, uma herança e um selo. Quer mais alguma coisa? Você quer mais o quê? Você é amado, você é comprado e você é selado. Você é selado com o Espírito Santo sobre a sua vida. Lá na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, você é marcado com o selo do Espírito Santo. E você tem a autoridade do Espírito Santo para colocar a mão sobre a cabeça das pessoas, e as pessoas serem curadas, e os demônios serem expulsos, e a história das pessoas serem mudadas através do selo do Espírito Santo que tem sobre você. Você não é qualquer um, você é amado. Você aceitou a Jesus, você é selado. O selo está sobre a sua vida. O inferno, o inimigo, Satanás vê, aquele ali é selado, eu não toco nele. Eu não toco nele. Ele está selado. Aleluia. Com o selo da promessa garantido, com o penhor do Espírito Santo. Você que vai tomar a ceia e vai celebrar essa vitória de Jesus na cruz do Calvário, fique de pé. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Tenho 2 sugestões para você assistir. Acompanhe aqui as nossas mensagens e aproveite e clique para se inscrever. Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus.